Fala Giras, questão de geometria plana do Enem. Para ser mais preciso, semelhança de triângulos. Primeira coisa, pausa o vídeo e lê a questão. Pois bem, aqui nós temos um triângulo grande ABC e ele fala que são marcados alguns pontos médios, os pontos P, M e N. Ponto médio é um ponto que divide o segmento ao meio. Então, como nós temos aí, por exemplo, os pontos M e N, que são pontos médios, eu já posso afirmar que esse triângulozinho que foi formado aqui, ó, MNC, ele é semelhante ao triângulo grandão ABC. Por quê? Porque o lado MN que ele traçou dentro do triângulo grande é paralelo a um dos lados do triângulo grande, ao lado AB no caso. Então, como é paralelo, eu formei um triângulozinho semelhante ao grande. E aí ele faz algumas afirmações a respeito da área colorida da figura. Primeiro detalhe, Giras, muito cuidado. Eu não estou falando que a região colorida é semelhante ao triângulo pequeno. Não. Não tem como um trapézio, que é essa região colorida, ser semelhante a um triângulo. Quem é semelhante aqui é o triângulozinho pequeno com o triângulo grande todo. Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer então? Primeiro, se o ponto N é ponto médio desse lado aqui de baixo, então ele dividiu o lado ao meio. Ou seja, se essa base do triângulo pequeno for x, do outro lado eu também vou ter x, porque o ponto N é ponto médio, dividiu em partes iguais. E aí, que conclusão a gente chega? A gente vai fazer a seguinte relação. A gente vai comparar os dois triângulos. O pequeno eu vou chamar de triângulo 1, o grande de triângulo 2. Vem comigo. X no triângulo pequeno está para 2x no grande, porque eu peguei o lado do pequeno, a basezinha, e depois a base do grande, que vai ser o lado todo aqui, ó, 2x. Assim como a área do pequeno está para a área do grande, porque ele relacionou as áreas. Então, por isso eu estou trabalhando com a área. Só que tem um detalhe. Como eu estou relacionando medida de lado, que seria isso aqui do lado esquerdo, com medida de área, que é o que está do lado direito da nossa fórmula, eu tenho que elevar a parte dos lados ao quadrado. Porque pensa assim, Giras, para ficar mais fácil. Enquanto você mede um lado em centímetros, a área viria em centímetros quadrados. Então, eu preciso elevar a parte que tem os lados ao quadrado para poder compensar essa dimensão. A área é bidimensional, lado é unidimensional, é uma dimensão só. Ô Zé, então se eu tivesse relacionado medida de lado com medida de lado, dos dois lados da igualdade, eu não precisaria fazer nada, né? Justamente. Se eu estivesse comparando áreas com áreas, também não precisaria. Como eu comparei lados com área, por isso com áreas, por isso que eu precisei converter. Precisei fazer essa compensação, vamos falar assim. Enfim, como é que ficou? O x a gente simplifica, aí quando simplifica, fica 1 sobre 2 que está ao quadrado. É igual a área 1 sobre a área 2. 1 sobre 2 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Giras, então a conclusão que a gente chega é a seguinte. Enquanto a razão entre os lados era meio, um lado era metade do outro, a razão entre as áreas ficou 1/4. E eu poderia ter feito isso sem montar a formulazinha. Eu poderia pensar desde o início no seguinte. Pensar, se o lado do pequeno é metade do lado do grande, então a razão entre os lados é 1/2. 1 sobre 2, metade. Então, as áreas, a razão entre as áreas seria essa razão ao quadrado. Porque a área eu preciso elevar ao quadrado para compensar. Então, enquanto a razão entre os lados é 1/2, a razão entre as áreas seria 1/4. Tudo bem? Nem precisaria dessa fórmula. Mas, enfim, eu descobri que a razão entre as áreas é 1/4. O que isso significa, Giras? Falar que a razão entre as áreas é 1/4 significa que, olha para você ver, a razão aqui não é a área 1 sobre a área 2? Então, a área do pequeno sobre a área do grande deu 1/4. Quer dizer, então, que a área do triângulo em pequeno corresponde a 1/4 da área do triângulo todo.
Então não é da área colorida, é 1/4 da figura toda. Se o triangulinho é 1/4 de tudo, a parte colorida vai ser o restante, ou seja, 3/4. Por quê? Pensa comigo. Imagine aí que você tem uma barra de chocolate e dividiu em 4 partes. 1/4 é pegar uma parte dessas 4. Acaba sobrando 3 partes em 4. Por isso que eu já sabia que sobrava 3/4. Giras, resumindo então, a área do triângulo pequeno é 1/4 de tudo, a área do triângulo grande 3/4. Com isso já dá para matar a charada. Na letra E tem essa informação. Olha para você ver. A área colorida, que é a área que ele quer, é igual a, letra E, o triplo da área do triângulo MNC, que é o pequenininho. Realmente, a área colorida não é 3/4 de tudo? E a do pequeno é 1/4. Se você comparar, 3/4 é o triplo de 1/4. É como se eu pegasse 1/4 e multiplicasse por 3. Ficam 3/4. Se ele estivesse comparando com a área toda, a área colorida seria 3/4 da área toda. Mas como ele comparou foi com o pequenininho, ficou o triplo do pequenininho. Então a resposta certa é a letra E. Tudo bem? Giras, espero que vocês tenham entendido aí. Se não tiver entendido, pode colocar nos comentários. Pode procurar lá no Instagram também para tirar dúvidas. Matemática é com Zé Vitor é o Instagram. E tamo junto. Valeu, Giras!